Total. Já estamos de volta no segundo bloco do programa Comando Total. Muito obrigado pela sua participação. Você que está opinando em a questão do CRAS, que a gente mostrou as imagens, do abandono. Queria dizer à secretária de Assistência Social, a dona Tatiana Martins, esposa do prefeito, vá ao trabalho, secretária. Frequente a Secretaria de Assistência Social. Vá cumprir o seu horário na secretaria. Vá visitar as creches. Vá visitar os programas, porque são dezenas de reclamações, até de funcionários que trabalham nesses programas pela sua ausência, que às vezes não tem como resolver o problema. Aí a senhora implantou uma subsecretária sua lá dentro, que as pessoas não vão muito com a cara. A realidade é essa, e no próximo programa Comando Total nós vamos mostrar a realidade de quanto entra para o CRAS, quanto vem de dinheiro para assistência social, que é administrada pela esposa, portanto, pela primeira-dama do município, a secretária de Assistência Social, a senhora Tatiana Martins. O médico do Hospital das Clínicas essa semana falou os cuidados que você tem que ter com seus ouvidos, o seu nariz e a sua garganta. Essa é uma dica do programa Comando Total. Nesta semana, o Dr. João Pedrosa falou sobre a dengue. E no decorrer dos programas agora, a gente vai dar dicas de saúde para a população aqui no programa Comando Total e no jornal Notícias 13. O doutor lá do Hospital das Clínicas falou do cuidado, aquela história do cotonete, aqueles produtos que você usa no nariz. Preste bem atenção, você mãe de família, pai de família, nessa entrevista que nós fizemos para você com o médico lá no Hospital das Clínicas de Capanema. Acompanhe aqui. Todo primeiro semestre de ano é a mesma coisa. As mudanças bruscas de temperatura acabam trazendo uma série de doenças que incomodam bastante. No início da semana, o médico João Pedrosa falou das viroses, o perigo que elas representam e como tentar evitá-las. Nesta quinta-feira, conversamos com Edir de Matos, otorrino. De acordo com ele, não só o tempo, mas o ar-condicionado se apresenta como um dos vilões em alguns casos. Evitar essa mudança brusca de temperatura, às vezes pessoas que dormem em ar-condicionado. Às vezes, de repente, sai e entra. Isso aí facilita a manifestação de doenças respiratórias, principalmente nariz, garganta, às vezes até ouvido pode acontecer em consequência dessa mudança brusca de temperatura, que é normal na nossa época agora. O médico é especialista em ouvido, nariz e garganta. Ele falou também de alguns cuidados que devem ser tomados com estas regiões do nosso corpo. Você vai no igarapé, numa piscina, na praia, sai de lá com água no ouvido, coloca umas gotinhas de álcool. Desde que o ouvido não esteja inflamado com alguma infecção, isso é, ferido. Se você colocar álcool vai doer muito, né? Mas se por acaso você entrou um pouquinho de água no ouvido, tá? A água fica, normalmente a cera que tem no ouvido um pouquinho absorve aquela água. Então você coloca uma gotinha de álcool e vira a cabeça, bate um pouquinho assim e sai. É o indicado, é isso aí. No momento que você coloca o dedo na garganta, ele está inflamado, e você faz o quê? Você faz espalhar mais aquilo lá. Então não é aconselhável fazer isso. Às vezes você pode fazer uns colutórios, uns gargarejos para evitar, e ir ao médico para verificar qual é a melhor medicação. Edir foi enfático ao afirmar que o uso de cotonetes no ouvido só traz problemas. Cotonete abolido, completamente não se usa cotonete. O uso excessivo de cotonete pode acarretar nenhum cotonete não se usa em ouvido. Qual problema pode acarretar? Você pode ferir o conduto do ouvido, você pode perfurar o tímpano, tá? Empurrar alguma cerazinha que você tem, empurrar para lá. O pior de todos eles é perfurar o tímpano. Às vezes a pessoa que não usa nem cotonete, às vezes pega a caneta aqui, a tampa da caneta, às vezes pode ferir o conduto do ouvido, ali se instalar uma bactéria e formar um furúnculo. E aí começa um outro processo inflamatório bem mais pior do que fosse só aquela coceirinha do ouvido. A recomendação principal é a mesma. Sempre que aparecer algum problema relacionado à saúde, devemos procurar de imediato o médico. O ideal
Então sempre é procurar um médico. Em qualquer situação é procurar um médico. Tanto para ouvido, nariz, garganta é procurar um médico. O que eu digo, cotonete, nunca usar cotonete, entendeu? Se por acaso entrar água no ouvido, há pessoas que têm a mania de às vezes coloca até urina, né? Coloca urina, coloca água na boca. Não deve fazer isso aí. Pega um pouquinho de álcool, coloca, bate, que sai. Tá? No nariz, não deve usar os vasos constritores por muito tempo, usar só para sair da crise. E com relação à garganta, você se abster numa situação dessa de água muito gelada, né? Muito gelada não quer dizer que vai tomar água quente, né? Mas se abster de água muito gelada, evitar, né? E evitar o choque térmico. Uma vaca caiu, portanto, em uma fossa no bairro São José. Tá aí as imagens do animal sendo, portanto, resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiro, um animal solto. A gente sempre fala isso. Todo cuidado é pouco com o animal solto no bairro, com o animal solto no meio da estrada. Eu queria a sua opinião, você que está em casa. Agora, você conhece algum proprietário de terreno que deixa os animais no meio da rua, os animais soltos? Nós precisamos saber, até para denunciar para a Secretaria do Meio Ambiente do município, que tem à frente o doutor Eider Santos, que tem feito um bom trabalho. É importante que você denuncie aqui para a TV Amazônia, porque a gente passa essa denúncia para o doutor Eider e ele faz, portanto, a sua fiscalização. Você conhece alguém que deixa os animais soltos no meio da rua? Né? Olha só a situação deste animal. Esta vaca caiu em uma fossa. Inclusive esse garotinho aí, a imagem aí, ó. A vaca deu uma balançada e espirrou fezes para tudo que foi lá e pegou no garoto. Tá aí, ó, o garoto todo sujo de fezes. Né, a vaca. Põe a imagem com o sobe aí de algum momento aí, meu editor. A vaca logo em seguida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiro. O animal saiu aí meio tordoado, cansado. Então, muito cuidado, portanto, com essa situação e deixar animais soltos no meio da rua. Na Câmara Municipal dessa sexta-feira, mais confusão, mais bate-boca. Eu queria dizer a vocês que eu já entendi o que acontece ali. Tudo aquilo que é algo de denúncia, portanto, precisa ser investigado. Existem denúncias que, segundo os vereadores receberam, de que o dinheiro do IPAC está sendo servido para agiotagem, cadeira de rodas estão sendo compradas com dinheiro do IPAC, cabos eleitorais estão sendo pagos com dinheiro do IPAC. Não é o Pedro Paulo. Quem está falando é os vereadores pelas denúncias que eles estão recebendo. E se montou a comissão para investigar o IPAC. O vereador Pedro Abraão, ligado ao prefeito, é o presidente. No primeiro momento, o Pedro entrou com um documento pedindo, portanto, o arquivamento. E agora o Pedro está como presidente querendo investigar. Hoje tem o vereador Edinho e a vereadora Eliane. Você vai acompanhar mais um episódio aqui da sessão da Câmara Municipal. Segundo os vereadores, até o presidente Oscar estaria atrapalhando os trabalhos ali. A própria vereadora Eliane, que é, portanto, do partido do Oscar, foi que fez essas colocações aqui. Acompanhe na tela. A população de Capanema quer uma resposta disso. Senão vamos sentar na mesa e comer a melhor pizza da história do município de Capanema. Acompanhe comigo aqui. CPI do IPAC. Um assunto que, pelo visto, ainda vai dar muito o que falar na Câmara de Vereadores. A comissão parece que parou. Não conseguiu ainda investigar muita coisa. Parlamentares reclamam do presidente da casa, Oscar Ixi. De acordo com alguns membros, o vereador não está facilitando muita coisa nas investigações. Manobra em cima de manobra, bandalheira em cima de bandalheira, e nós não podemos
Essas coisas que naquele IPAC, não só no IPAC, nós também temos que fazer uma varredura na prefeitura, porque se no IPAC está uma bandalheira dessa, imagine dentro dessa prefeitura. Como é que não está essa situação nessa prefeitura? Nós temos que nos reunirmos e ir mais à frente. Investigar sim o IPAC, mas investigar também as bandalheiras que tem dentro dessa prefeitura, meu amigo. A sessão da Câmara Municipal desta sexta-feira teve que parar por alguns minutos exatamente em questão da CPI do IPAC. A TV acompanhou toda a situação, os vereadores declararam que a própria presidência da casa não deu toda a estrutura, não ajudou nas documentação solicitada e o vereador, portanto, Rubão teve que parar um pedaço da CPI exatamente pela discussão que houve aqui. Segundo Pedro Abraão, a CPI é para perseguir. Segundo os outros vereadores, a CPI é para investigar as denúncias que são colocadas todos os dias e denúncias que foram, portanto, declaradas até pelo Sindicato dos Professores e Servidores da Educação Pública aqui de Capanema. Agora, o mais engraçado é de que essa CPI não consegue sair. Ela não consegue andar. Por exemplo, o presidente da CPI é o vereador Pedro Abraão, responsável pelo requerimento pedindo que a CPI acabasse. Na semana passada, o vereador irmão Marcos renunciou, portanto, à sua vaga na CPI e o vereador, portanto, Oscar Ixi declarou o Edinho como membro da CPI. Esta situação está colocada, está posta, portanto, aqui na Câmara Municipal. E o que a gente vê é que esta CPI deve acabar em uma grande pizza de calabresa com catupiry. Os vereadores reclamam também do presidente da CPI, o vereador Pedro Abraão. De acordo com eles, Pedro estaria atrapalhando o processo de investigações. E eu estou aqui, vereadora e vereador, à disposição de vocês dois, porque aquele ali eu não falo mais porque não adianta. Não adianta, porque eu só vejo uma nota em cima dele. Toda semana ele chega com um documento aqui diferente, querendo, vou concluir isso mesmo, querendo acabar, exterminar de vez essa CPI. E eu não posso permitir uma coisa dessa. Vossa Excelência erra quando disse que eu apareci com o documento. O vereador Rubens Anselmo, que é uma pessoa muito séria, me entregou o documento assinado por ele. O documento foi entregue a mim. Como presidente da CPI, eu tenho que receber o documento. Da mesma forma, ele entregou o documento ao presidente da casa. Então, é um direito que o vereador tem. Não foi eu que criei o documento. É uma reivindicação dele. Comando Total. Esta é a situação colocada, portanto, na Câmara Municipal de Capanema. O vereador Pedro Abraão fez uma colocação de que há perseguição política contra as pessoas lá no IPAC. Eu queria dizer ao vereador Pedro que eu tenho o maior carinho por ele e o maior apreço, mas não consegui entender que naquele momento o senhor, vereador, entrou com requerimento pedindo o arquivamento da CPI e nesse momento o senhor foi nomeado como presidente da comissão que vai investigar. Eu não consigo entender, Pedro. Tem toda aquela situação do segundo voto naquela vez, na presidência da Câmara. Inclusive existe a informação que eu recebi ainda há pouco, uma decisão do Ministério Público, não me perdoe, da Justiça, dizendo de que a eleição tem que ser feita, parece em 48 horas ou 72 horas, a nova eleição. É determinação do tribunal. É a informação que eu recebi ainda há pouco. Né? Os vereadores da outra chapa podem nos confirmar, vereador Antônio Maria, vereador irmão Marcos, Carioca, Chico Adalgiso e Edinho, uma ligação para o nosso telefone para confirmar se existe já essa decisão da Justiça que em 72 horas tem que fazer, portanto, essa eleição. Mas está colocada, portanto, essa situação.